Um, dois, três e... Ação! Sou filha de pai imigrante grego, mãe filha de poloneses, imigrantes poloneses, então uma mistura aí meio diferente. É interessante porque meu pai tem um lado todo racional, a minha mãe é a criativa da casa, escritora, trabalha com moda, formada em direito, então super multidisciplinar. E eu vivi nessa história, né, com uma casa onde estava sempre em ebulição. Meu pai gosta muito de história, então era ou contando história ou fazendo trabalhos manuais, e eu acho que isso também despertou essa relação aí na escolha da carreira, né? Na realidade eu queria trabalhar com moda, que seria o caminho natural, porque minha mãe trabalhava com isso, eles têm uma confecção, tinham uma confecção por muitos anos, mas não existia ainda a faculdade de moda no Brasil, era o primeiro ano da Santa Marcelina, então ou seria ir para fora do Brasil ou uma faculdade muito nova. E aí meus pais sentaram comigo e falaram, olha, que tal se você prestar arquitetura? Aí eu falei, bom, eu gosto de arquitetura, sempre convivi com isso dentro da minha casa, né? Não só revistas, livros e viagens. E aí entrei na faculdade e aí não quis voltar a pensar na moda. Eu não tenho preconceitos ou conceitos pré-estabelecidos, então essa relação com a arquitetura é interessante, porque fala qual é o estilo, né? Você tem um estilo, ou você tem um período? Não. Eu acho que, primeiro, é uma questão de diálogo com o local, ou diálogo com o cliente, ou um entendimento daquilo que eu estou projetando. E aí eu vou me valer dos materiais mais interessantes para aquele projeto, né? E da linguagem que eu acredito que vá funcionar com o entorno, enfim. Essa relação que eu tento construir, não é um carimbo. Óbvio que existe um processo natural. Quando você recebe um cliente, você vai conversar e vai fazer tipo uma anamnese, vai entender mais ou menos, obviamente, o programa, conhecer as pessoas. Quando é um projeto comercial, são outras análises, outros pensamentos, entendimento da marca, onde a marca quer se posicionar. Cada projeto tem uma relação diferente, mas a inspiração para o projeto não necessariamente vem do programa do projeto. Acho que a arquitetura tem muito a ver com a música, né? Você cria composições e um ritmo para o espaço. Você pode cadenciar o andar dele, você pode fazer com que ele escute o toque da sola, da pisada dele e que aquilo marque algo importante. Aquilo pode ser importante para o ritmo do projeto. Ou em alguns momentos não, você quer que ele sente e toque numa superfície macia para que ele sinta que agora ele pode ficar mais tempo. Ah, mas é madeira ou é pedra? Se eu coloco uma pedra e ele toca, aquilo pode dar uma sensação num primeiro momento de afastamento. Então tem muita coisa que a própria arquitetura e a arquitetura de interiores podem fazer pelo projeto, que você como cliente ou como usuário não necessariamente percebe diretamente, mas sente. E às vezes não sabe explicar por que se sente bem no local ou por que não se sente bem no local. Então, ao longo da minha trajetória, do que eu tenho aí de carreira, eu acho que o que realmente eu gosto é do desafio. Então, assim, projetos icônicos, né? Você ter a oportunidade de participar ser chamada para uma concorrência. Eu acho que o motel mais importante, um dos mais importantes do mundo, aonde passou Chagall, Picasso, Hemingway, tem toda uma história, né, importante e interessante. É uma instituição francesa, não vou nem falar que é um hotel, tem todo um peso e uma carga importante. E poder participar dessa concorrência, só um escritório brasileiro, escritório inglês, francês, americano, e ganhar essa concorrência, e participar deste projeto e vivenciar essa história, é lindo.
não sei se é orgulho a palavra, mas dá uma alegria, né? Dá um sentimento de ir lá e dar uma pincelada nessa história. Né? Eu acho, com muito respeito, né? Que eu acho que toda vez que a gente trabalha com a memória, e eu gosto muito disso, é fundamental você respeitar quem vem antes e aí adicionar, né, alguma coisa. Mas acho que esse é um aspecto muito bom. Agora, por exemplo, trabalhar num projeto no meio do Caribe, você tem que pegar um voo para não sei aonde, depois um voo para não sei aonde, depois um barco, depois vai nadando, depois... É um desafio, né? Chegar no local, ver que a mão de obra local não era qualificada para fazer aquele tipo de trabalho, sentar junto, desenvolver, conversar, às vezes ensinar, aprender. Essa troca é linda, mas isso ninguém vê. As pessoas veem uma foto do Caribe e falam, nossa, você se deu bem, né? Tava nadando. Eu nem vi o mar, eu nem sei para que lado que o mar estava. E o mar estava na minha frente o tempo inteiro. E hoje a gente não está acostumado a ver o processo, né? A gente vê uma foto no Instagram e fala, gosta ou não gosta, tá bonito ou tá feio. Isso eu acho um reducionismo absurdo. Mas o que é que a pessoa fez para chegar ali? Quantas pessoas se envolveram para aquilo acontecer? Então eu acho que no meu caso, a arquitetura, o projeto, ela tem aí um espectro muito maior, que é essa questão social, né? Essa relação que você tem com o projeto, com o entorno, né? Com as pessoas e os impactos que você pode trazer positivos ou negativos para um local. Para nós, dentro do nosso processo criativo, cada projeto é único. Então, a gente nunca utiliza a mesma solução, os mesmos detalhes, os mesmos materiais para projetos diferentes. Então, independente da gente estar fazendo um comercial, um corporativo ou um residencial, a gente vai sempre começar por uma imersão nesse nosso cliente. Então, a gente vai ter um momento de estar muito próximo, sendo ele residencial ou corporativo, de tentar entender a vida, tentar entender como o espaço é utilizado, a melhor forma de tirar de construir o melhor projeto para aquele espaço. O mercado de São Paulo, que é o mercado principal, né, que a gente atua, é um mercado que tem de tudo. Os maiores desafios eu acho que estão aqui. Por ser um escritório com uma atuação muito grande nesse mercado de São Paulo, a gente vê muita coisa, vivencia muita coisa. Só que é um mercado também que te dá uma bagagem muito grande de solução de problemas, né? E isso acaba fazendo com que a gente seja muito procurado por outras praças de mercado, vamos dizer assim. Seja incorporadores ou clientes de outros lugares do Brasil ou fora mesmo do Brasil. Bom, a arquitetura aqui, ela não é tão divulgada, mas a gente tem muitos projetos, a gente tem bastante projeto, bem diverso, a gente atua em vários campos, a grande maioria é edifício de alto padrão residencial, né? Temos algumas casas especiais, para clientes especiais. A gente tem alguma coisa institucional também, comercial, corporativa. Bom, são linhas divergentes, mas o que converge é a atenção e a qualidade que a gente dá para os projetos, né? A Patrícia é uma pessoa inquieta, ela tem uma preocupação e um cuidado com a qualidade. Acho que o que rege os nossos projetos é a qualidade. E tenta tirar o melhor de cada projeto. E a arquitetura é isso, a gente sempre pensado para o usuário final, né? A melhor qualidade para o usuário final. Esse é o pensamento independente do projeto. Opa, tô de olho. Onde você vai? Você não vai me deixar aqui sozinho, né? Espera aí, a gente já volta. Na série Arquitetura, Design e Sustentabilidade no Brasil, FGMF. No documentário de hoje, Edificações. Pode é um edifício nosso que já está pronto, na Rebouças, que é um prédio de uso misto, primeiro aprovado na prova rápida de São Paulo, um dos primeiros exemplos de ZEU, né, que é uma zona de eixo urbano, estruturação urbana. Você pode construir bastante, mas você tem limitação de vagas, muita fachada ativa, quer dizer, lojas no TR+1, TR-1,
e depois escritórios e depois residências, sendo que tem um número mínimo de unidades que o prédio tem que conter. A gente está num terreno de esquina, é um terreno não muito grande, mas ele tem lá mais ou menos 40 metros para cada uma das ruas. A gente gosta muito de trabalhar em lotes de esquina porque ele tem essa possibilidade de ser um elemento que contribui com essa paisagem urbana de uma forma muito mais ativa, né? A esquina ela acaba sendo um ponto focal na vida de todo mundo que circula pela cidade. E o que eu gosto particularmente nesse projeto é essa subversão mesmo do espaço privado, transformando ele em espaço público, ainda que ele não seja essencialmente público do ponto de vista, né, da matrícula, do ponto de vista, né, legal. Ele é um espaço aberto para a cidade, ele é um espaço coletivo, é um espaço que convida as pessoas para dentro. Então a gente tem, além das calçadas, que são calçadas mais generosas, abertas, com comércio, a gente tem uma série de espaços que vão criando uma continuidade de espaços públicos numa cidade tão carente de espaços públicos como São Paulo. Então a gente tem ali uma praça na esquina, que é uma praça mais verde, que traz um componente de uma vegetação para a cidade, mas a gente está numa via super movimentada que é a Rebouças, né? Então a gente tem bastante barulho, tem bastante poluição e tal. Então, assim, em vez de pensar que aquele espaço bem na esquina seria um espaço de permanência, a gente usa a esquina como uma espécie de filtro para criar dentro do lote, no meio do lote, um grande átrio, onde no térreo é uma praça, é um espaço efetivamente aberto para todo mundo. Quem quiser vir aqui passear com o cachorro, pegar um sanduíche, sentar na praça e comer, é uma praça, né? De fato é uma praça. E a praça aqui é o hall do prédio, né? Se eu olhar tanto o hall da parte de escritórios quanto o hall dos apartamentos, são halls muito apertados, muito pequenos, no limite, digamos assim, do necessário para você fazer o seu cadastro, para você pegar o elevador. Ele não é um espaço de permanência, ele não é um espaço, digamos, de estar. O espaço de estar é o externo, é a praça. É mais do que uma praça horizontal normal, uma praça convencional, ela é uma praça quase que vertical, ela funciona tridimensionalmente, vamos colocar dessa forma, né? Você enxerga ela de vários ângulos, a partir dela você enxerga vida em diferentes níveis, ela é muito interessante nesse sentido. Olha, um projeto desse porte, e sendo um projeto de uso misto, né? O que é um projeto de uso misto? Ele tem loja, ele tem escritórios, ele tem apartamentos, tem a área de lazer, enfim, cria essa mistura de usos que geram uma série de desafios, seja do ponto de vista da circulação e controle das pessoas, segurança, a quantidade de elevadores e escadas, como é que você organiza isso, do ponto de vista de incêndio fica mais complexo, do ponto de vista estrutural, um grande desafio, uma grande salada, porque você tem que acomodar no mesmo desenho de estrutura, né, apartamentos de algumas determinadas tipologias com apartamentos de outra tipologia embaixo, que são apartamentos tipo estúdio, com escritórios, com lojas, com áreas de lazer, com estacionamento, enfim, é toda uma compatibilização muito densa em termos de instalações hidrossanitárias, elétricas, de incêndio, a própria estrutura que eu mencionei. Então, do ponto de vista técnico, é um projeto muito denso, muito complexo, né? A gente tende a pensar a arquitetura como uma coisa meio do campo da arte, né? Uma coisa meio do sublime, do subjetivo e tal, quando na verdade é uma profissão essencialmente técnica, é muito densa. Como esse prédio está numa esquina, uma propriedade que ele tem, também numa esquina de uma avenida larga e tal, uma propriedade que ele tem é de ser visto de mais longe do que um prédio que fica no miolo da quadra, numa rua estreita, por exemplo. Então a gente tem uma preocupação de entender que o prédio ele faz parte da paisagem urbana em escalas complementares, né? De longe ele é uma coisa, de perto ele é outra coisa, de dentro ele é uma terceira coisa. Então é muito importante que a gente desenhe o prédio tendo a consciência da presença dele na paisagem e na vida dessas pessoas também. Você tem todo um trecho de baixo desse prédio que é o embasamento, né, que tem lojas embaixo, escritórios, alguns estúdios, que vai até o 8º andar, onde a gente está agora. E esse trecho do prédio ele é todo meio que esfarelado, vamos colocar assim, né? Ele é todo com uma volumetria não regular, criando uma série de terraços, criando uma série de jardins que são vistos de fora. Isso cria, digamos, um parâmetro e uma escala de visualização no prédio que é, eu diria, fora do comum em relação a um prédio convencional, mas assim, ele foge um pouquinho
da solução padrão. Esse primeiro trecho ele se encerra no 8º pavimento, a gente tem uma área de lazer para os apartamentos e a partir dali começa uma torre de apartamentos e aí é uma coisa muito mais, eu diria, ensimesmada, né? Uma coisa que as pessoas estão dentro do seu apartamento, fecham a porta e estão dentro do seu apartamento, né? Aqui não, a gente está num espaço de convívio. E eu acho que tem um discurso aqui muito importante da gente entender a cidade como um tecido plural também do ponto de vista de atividades, não só do ponto de vista de pessoas, e ela precisa ser, mas também do ponto de vista de atividades. Se a gente pensa num bairro, extrapolando isso para uma escala mais urbana, se a gente pensa num bairro só residencial, onde as pessoas só estão naquele espaço durante uma parte recortada do tempo, então as pessoas estão lá das 6 da tarde, 7 da noite, até de manhã cedo, a hora que elas saem do trabalho. Enquanto as pessoas não usam aquele espaço, aquelas infraestruturas todas, aquilo de uma certa forma custou e está custando para a cidade como um todo. Então é importante que a gente tenha essa mistura de uso para que todas as instalações da cidade, sejam as elétricas, iluminação pública, sejam serviços de coleta de lixo, de policiamento, de manutenção, zeladoria, tudo que acontece na cidade que gera custo, o ideal é que a gente consiga distribuir isso em vários momentos do dia. Para quem trabalha durante um trecho do dia, para quem estuda em outros, para quem mora, para quem descansa em outros momentos. Enfim, se a gente conseguir ter uma cidade mais equilibrada do ponto de vista de uso, a gente vai ter uma cidade mais eficiente, que vai requerer menos esforços para as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, ou as distâncias vão ser menores. A gente vai usar as infraestruturas de uma maneira mais inteligente, mais sustentável, no sentido mais amplo mesmo da palavra. E eu acho isso é muito importante a gente pensar. Edificações. O Aruá é um prédio que a gente fez já há alguns anos atrás e é um prédio com apartamentos família, assim, né? Então até pelas características do bairro e tal, então são apartamentos aí de uns 150 metros quadrados cada um em média, 3 suítes, tal, bem aquele programa familiar, né? O terreno, quando a gente veio ver pela primeira vez, a gente notou que ele tinha uma parte maior, que é essa que a gente está aqui, retangular, e depois um outro pedacinho lá embaixo, um outro terreno que dava para uma outra rua que foi comprado mais para garantir potencial construtivo para cá. Como essa região tem um limite de altura, a hora que a gente faz essa somatória das áreas e tal, a gente acabava ficando com uma coisa bem densa aqui, né? Um prédio bem compacto, assim. E por conta disso, o partido do projeto foi meio que dividir o prédio em 4 blocos, né? Então, ao invés de a gente ter um único bloco, é como se cada torre de apartamentos formasse um bloco diferente, e elas têm materiais diferentes de acabamento por fora, elas têm alguns recortes que de fato soltam um desses volumes dos outros, e eles têm alturas diferentes, né? Então, com isso, a gente deu um pouco mais de leveza para o volume, né? Ele parecem que são torres menores, mais esbeltas e tal, ao invés de um único bloco muito quadradão. Uma coisa interessante quando a gente fez isso foi que cada uma dessas torres ganhou uma característica diferente, não só nos materiais como nas alturas. Então, aqui, por exemplo, a gente está embaixo dessa primeira, que tem um pé direito duplo, porque ela começa um andar para cima. Aquela ali do lado, ela tem só um andar de altura aqui embaixo e ela é mais alta lá no fundo. E a cada bloco desses, o prédio cresce um andar. De modo que a gente consegue, lá em cima, nos últimos apartamentos, sempre ter um apartamento de cobertura que ele, ao invés de ter aquela escadinha que você sobe para o andar de cima, para o terraço, ele usa a cobertura do bloco do lado, que é um andar mais baixo. Então você tem apartamentos de cobertura com o jardim na sua frente, quase como se tivesse o quintal da sua casa ali na frente da sua sala, mas isso a 8 andares de altura, por exemplo, ou a 7, dependendo do bloco que se está. Então com isso a gente conseguiu também alguns apartamentos muito diferentes do tradicional, né? Quase que casas suspensas e tal.
E por fim, o bloco que fica aqui logo na frente, que é esse que tem esse revestimento, né, que é uma madeira ecológica e tal, ele tem só 4 andares e são só 2 apartamentos duplex. Então a gente tem um pé direito ainda mais alto do que aqui e ele é o bloco mais baixinho e tal, né? E aí só esses 2 apartamentos são diferentes dos outros no sentido de tamanho, né? Eles são duplex, são menores, não são tão família assim. E aí a gente teve um trabalho muito junto, por exemplo, com o Rodrigo Oliveira, que fez o paisagismo, né? Então acho que o projeto ele não é uma torre colocada no meio do terreno e aí sobra em volta alguns canteirinhos para o paisagista colocar algumas plantinhas. É o contrário, né? A gente cria esses espaços que é o espaço interno que vira uma varanda, que vira o espaço externo, que vira a área da piscina. Tudo isso é meio interligado e o paisagismo faz parte disso o tempo inteiro, né? Então a gente está aqui, ao invés da gente estar naquele hallzinho tradicional de um prédio que tem o vidro na frente do elevador com aquele sofazinho que ninguém nunca sentou na vida, a gente tem um grande jardim, um espaço aberto, uma varanda, as pessoas podem vir aqui, sentar no banco, ficar lendo jornal, sair com o cachorro. Além disso, por exemplo, toda a programação visual do prédio foi feita pelo João Nietzsche, que fez, né, esse painel aqui, que é super interessante, de ladrilho, que é muito simples, né, com bolinhas dentro delas. A única diferença é que elas têm bolinhas de tamanhos diferentes e conforme isso vai sendo organizado, ele cria essa noção de movimento, né? Tem esse painel na entrada que dialoga com a vegetação, aí tem todas essas marcações no piso que dizem o que é cada espaço, mas de uma maneira não tão literal assim, né? Quase como uma brincadeira feita com as próprias peças de concreto do piso, né? Ou seja, não é uma coisa que vem por cima, é uma coisa que já estava no projeto lá no começo, foi feito na fábrica, né? A própria iluminação do Marcos Castilho, que também tenta valorizar essas diferenças de planos, o painel à noite, né? Então, acho que é um trabalho feito a muitas mãos para a gente conseguir esse resultado aí desses espaços todos muito integrados. Acho que esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, o grande barato aí do arquiteto, né? De poder pegar um programa que às vezes pode ser mais ousado, às vezes mais tradicional, e a partir daí tentar trazer a sua visão para aquele projeto, né? Tentar entender o lugar que se está, as condicionantes, os desafios, os problemas e buscar soluções novas, né? Acho que a gente teve aqui um trabalho de acordo com a incorporadora que também, desde o começo, buscava ter um prédio diferente, único, né? Apesar de um programa tradicional para a família, compraram as nossas ideias, né? Então, vamos fazer um duplex? Pô, será? Não, tá bom, são só 2, vamos lá, vai ficar bonito. Realmente, na volumetria faz muito mais sentido isso. Compraram a ideia, mesmo a ideia das coberturas, né? Que ficam nos últimos andares, com essa ideia de que uma sobe por cima da outra, né? Com o diálogo, com os estudos e sempre discutindo, mostrando o porquê das coisas. Acho que no final o trabalho ficou muito, muito bacana. Leblon, você que é um cara muito esperto, você sabe o que é isso aqui? É um clips, com certeza. Aquele lá, né, de prender papel. Que inclusive... Inclusive tem o quê? Tem aço aqui. Clipe de aço. Não só esse clips aqui, né? Eu conheço também aquele clips que a mulher usa no cabelo, né? Eu conheço como clips, como grampo. Eu, inclusive, uso de vez em quando um grampo, um clips, pra poder fazer uns penteados diferentes, tá? Inclusive, meu caro galã, você podia usar uns grampinhos de vez em quando aí nesse cabelo, né? Mas não tem onde prender, não. Tá curtinho. Tem pouco, né? Tem pouco. Tá meio falhadinho. Melhor você, né? Você tá com essa cabeleira toda. Eu vou ficar aqui prendendo minhas folhas, utilizando aqui o aço. E faço uns penteados aqui de vez em quando. Aí, ó. Usando o clipe. Ficou bonito, hein? Aço na cabeça. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país.
criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Opa! Peraí, não vai não. A gente já volta, né? É rapidinho. Tudo bem, turma? Estamos aqui com muita alegria, muita, para mais um programa do Sabor e Design, que é o meu quadro no Cultura e Design, que é um programa aqui da TV Cultura que eu adoro. Vim falar um pouquinho para vocês de rosbife. Rosbife, que é uma coisa maravilhosa que vai com tudo. O rosbife, ele tem que ter um degradê. Ele assa, ele tá cinzinho, ele vem vindo até ficar vermelhinho dentro dele. Tá? Já já eu mostro para vocês. Adoro fazer um rosbife e importante, na minha concepção, é não usar forno. O rosbife, a carne ela tem que estar mais ou menos homogênea, não um rosbife muito grande, sabe? Se encontrar uma menor, normalmente a gente faz ou com filé mignon ou uma outra carne de segunda, mas que não tenha tanta gordurinha dentro. Assim eu prefiro, tá? Essa carne eu gosto de fritar ela com azeite, alecrim. Vocês vão perceber e percebem ao longo dos programas o quanto eu amo alecrim, tá? Para mim é um negócio maravilhoso. Dente de alho. Então a gente vai rosolare, como se diz em italiano, rosolare, que a gente vai assar ela em volta e ela não vai acabar cozinhando lá dentro, tá? Então a gente faz esse carpaccio e eu vou fazer um carpaccio que tem vários, né? Carpaccio nasce de uma situação de fatias e aí a gente tem a história, ou fatias finas ou fatias mais grossas, tá? Então é uma boa entrada. Hoje em dia se usa como prato principal também, porque, né, entre a dieta e uma proteína muito boa, de qualquer maneira. E o carpaccio é utilizado para engrandecer, para qualificar uma coisa mais fina. Vou te dar um exemplo. A gente está lançando aqui no Folha uma pizza de queijo de cabra, azeite trufado e carpaccio de pera. Poxa, mas carpaccio de pera sim, porque ele é uma fatia fina de pera assada. Então é nesse sentido que se usa a palavra carpaccio. Nossa, outro dia eu comi um bife tão fininho, assado, mas que parecia um carpaccio, tá? Então é isso. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o meu rosbife. Às vezes o carpaccio, e a maioria das vezes, ele nasce por carne crua. O rosbife é uma carne assada, frita, que a gente fez há pouco. Vou montar rapidinho para vocês. Falou? Eu tenho o tradicional molho mostarda. Esse molho mostarda é super tradicional. Uma mostarda de boa qualidade. Eu gosto de colocar alcaparras, azeite, gosto de colocar mel. Então fica uma delícia, não tem mistério. Sempre legal escolher uma boa louça, tá? Eu gosto da louça da Stella Ferraz, lembra esse nome? Stella Ferraz. É uma craque. Ela faz sempre os nossos pratos, desde o tempo que eu tinha Pizza Bros. Você vem forrando o seu carpaccio, tá? Então, terminando aqui de forrar o nosso carpaccio, aí eu venho com o molho mostarda e começo, sem ordem, colocar esse molho por cima. Lembrar uma coisa a vocês, temperar coisas frias, antepastos, sobremesas, ele acaba trazendo um sabor diferente do que você jogar de uma outra maneira. Verduras, tá? Mini rúcula, olha que bacana. Pouca coisa, porque também a gente não pode fazer sumir, não é regular, a gente não quer fazer sumir o que tem embaixo. Um pouquinho de cebola que eu deixei no tempo, na água, pouca coisa. Não vai lotar de coisa não, um pouquinho de tomate, olha que delícia. E umas lasquinhas, se quiser, de parmesão, olha que legal. Coloco um pouquinho de salsinha, sempre salsinha traz frescor. Coloco um pouquinho, pode escolher o azeite de tartufo, o tradicional também, sendo de excelente qualidade como é. Pimenta do reino, combina muito, ó. Dá para você desenhar o prato um pouco em volta com essa pimenta do reino. E aqui tá
o nosso carpaccio de rosbife. Uma delícia, uma coisa tranquila para você fazer. Muito obrigado, continue com a gente aqui. Um beijo, tchau, tchau. Rui, quando a gente montou o escritório FGMF, assim, ainda na faculdade, né? E tá no DNA do escritório, a gente sempre colocou assim que queremos fazer arquitetura investigativa sem restrições a técnicas construtivas e materiais, né? E acho que há, por parte de muitos arquitetos, umas reservas quanto a materiais e materiais que usa-se muito, depois não se usa mais e tal. A gente sempre tentou romper um pouco isso no escritório e experimentar, usar materiais diversos e tal. A gente é muito contra esses modismos, sabe? Até porque o material de um prédio, de uma casa, tem que ficar lá décadas, né? Exato. Então, como que você sente essa mudança assim, de perfil e de revestimentos ao longo das décadas? Essa questão do atemporal está muito importante porque a sustentabilidade. Se eu forneço uma cerâmica para um empreendimento em que ela não tem essa preocupação de estar no modismo, ela está numa cor do Pantone, a cor do ano, né? Então, no ano que vem ela já saiu, daqui 2 anos talvez o proprietário queira mexer. E aí é o conceito da sustentabilidade. Essa consciência toda a indústria no Brasil já tem. Então, produzir um produto atemporal. Ele vai ficar sendo utilizado ali, vai dar sustentabilidade na fachada, na piscina, no ambiente interno. Acho que isso aí é um ponto bacana na cerâmica hoje. Super, e acho que é a vantagem para os clientes de ter uma coisa que vai envelhecer bem, dignamente, não vai ficar datada, né? Que nem roupa, que tal a época e tudo mais. Até porque não é isso a arquitetura, né? Ela é feita para durar décadas ou séculos, se bobear, né? As pastilhas, por exemplo, cerâmicas, assim, a gente vê em prédios de Higienópolis ou década de 50, Copan, enfim, no Brasil inteiro, assim, como uma solução que era muito duradoura, né? Assim, é lavável, fica lá décadas e décadas sem manutenção. E é um problema pra gente hoje em dia, porque quase todas as incorporadoras pedem, não, pinta tudo, só que pinta tudo, aí depois o condomínio pega, tem que pintar de novo, pintar tudo de novo e tal. Muda inclusive a personalidade da fachada, a assinatura, a identidade do prédio, né? Exatamente. Dependendo da cor que escolhe depois da renovação. O revestimento tem essa vantagem, né? A assinatura do escritório, do arquiteto, continua ali. E agora a gente está com 2 projetos, né, fazendo com Atlas, que são super especiais. Um que já está sendo erguido e tal, que é o Valente, que é um desafio nosso, o projeto que está há 6 ou 7 anos já dentro de casa aqui. E foram muitas discussões até chegar na solução de pastilha. A questão da sustentabilidade é legal também, porque se coloca lá, ele dura 70, 80 anos, para sempre, a princípio, se for bem ancorado, né? Então, é um negócio que você não gasta com pintura, não gasta com mão de obra, não tem problema de ficar arrancando, colocando coisa nova. Então, tem uma perenidade, não só de aspecto, mas de eficiência, né? Com o passar das décadas, que é muito interessante, né? É a nossa preocupação hoje dentro da indústria. Não só comprar produtos, insumos de fornecedores que têm essa preocupação com o meio ambiente, mas de produzir uma cerâmica que a gente chama de permanente. Bem aplicada, feita a manutenção no período correto, ela não tem prazo de validade. E é lindo, né? Fica perfeito, eu acho demais. Dá pra modular, paginar, fica muito bacana. E esse trabalho no Valente que eu acho super complicado, porque em cima, é na lateral, é no forro, são volumes diferentes, tem juntas de dilatação e tal. Mas foi muito bacana a interação com a Atlas para chegar no resultado da cor que a gente queria, né? Tem um exemplo aqui até, que ela é 2,5 por 2,5, esse daqui, né? Mas ela parece branca, mas não é um branco, ela é meio com off-white. A gente fez a mistura com vocês, decidiu, colocou lá, fez testes, até chegar na pastilha ideal, assim. O prédio não está pronto ainda, mas no final do ano estará aí pra gente ver. Já tem, né? Para quem passa hoje ali, já tem uma provinha do que vai sair. Que vai ser, né? E é interessante que de longe as pessoas acham que é branco. Aí quando chega de perto, você vê que é a pastilha. Quando só entra lá, que encosta e fala, nossa, é a pastilha. Né? Tem aquela relação afetiva de infância, que essa criança passava a mão, assim, que eu acho que é muito massa. Esse toque de pele, né? Isso é bem legal nesse tipo de produto, né? Isso é outro forte nosso, né? A gente desenvolve aquilo que vocês pedem, a tonalidade dentro do tamanho do produto,
A gente tem um laboratório fera, os caras já produzindo 30 mil entre cores e tonalidades, está catalogado mais de 30 mil. Nossa, impressionante. Então isso ajuda bastante, porque ajuda ou atrapalha, 30 mil para escolher, meu Deus do céu. Não, mas é bem legal, porque você escolhe o que você vai fazer na fachada em conjunto, é um sistema, em conjunto com os outros elementos. Então você tem um concreto. Eu acredito que você pensou essa cor, tua equipe pensou essa cor, levando em consideração paisagismo, vidro, caixilho, tudo, né? Sem a parte dúvida. que fica de concreto aparente, os pilares. É isso que é legal pra gente. A gente gosta bem de o conjunto, de né, da participar coisa. com vocês dos projetos por causa disso. Ah, é desafio, né? Mas é muito legal a aproximação da indústria com o arquiteto, porque em vez de põe mais isso aqui que eu tô acostumado, ter essa interação, aprende como as coisas funcionam, que cuidados tem que ter, né? Aprende a questão construtiva, todas as possibilidades que às vezes o pessoal nem conhece. Eu acho que é muito importante essa aproximação da indústria com o arquiteto, né? Todo mundo sai ganhando mais numa reunião dessa. A versatilidade é incrível, assim. Eu vejo um retorno assim do uso mais intensivo disso nos próximos anos. As assinaturas. As assinaturas, né? E tal, de um jeito muito bacana. Estou aqui com Gabriel Wickbold. Gabriel, me conta, por favor, como nasce essa obra tamanha em você. Que lindo falar assim, obrigado pelo carinho. A arte ela é um lugar especial, necessária e que não está numa relação com o que o público espera, mas na nossa extrema necessidade de fazer. Né? E eu acho que eu sempre fui um cara que tive muita vontade de fazer as coisas, vontade de colocar para fora o projeto, vontade de estruturar uma coisa que fosse física a partir de uma ideia criativa, assim. Outra parte que eu fui gostando de desenvolver no processo foi de dominar realmente todas as etapas do que eu precisava executar para chegar no resultado final, né? Seja pintar o modelo, seja enrolar o modelo, isso tudo também saiu da minha mão, né? Da mão do artista, que eu acho que é um lugar muito importante, que respeita realmente essa capacidade e essa limitação que cada um tem, né? Tipo, do que você é capaz de fazer, o que não é capaz de fazer. Vai ficar bom ou não vai ficar bom, mas vai ficar do seu jeito. Eu vim de uma família que é muito profissional, empresarial. Meu pai era o CEO da Wickbold na época que eu estava na minha formação ali, garoto, adolescente, e ele sempre acompanhou minha empreitada artística de uma forma muito passional, assim. E eu comecei, na verdade, nas artes, a escrever poesia por causa dele. Eu encontrei uns poemas que ele tinha feito quando ele era adolescente. Os poemas falavam sobre o corpo e tinha uma estética e uma forma muito dele de fazer aquilo. E eu tinha 12 anos de idade e ele me ensinou a escrever poesia. E aquilo virou uma brincadeira de pai e filho. E eu comecei a escrever poesia e ele começou a me ensinar como fazer, como rimar e como contar histórias. E eu comecei a converter o meu universo infantil de uma criança em poemas. E isso virou um livro. E com 13 anos eu lancei um livro junto com meu irmão. A gente começou a fazer nós dois e a gente lançou um livro chamado Dois Irmãos. E a gente começou a dar palestra em escola de criança para falar como era o nosso processo de observação do universo infantil e como que a gente traduzia aquilo na poesia. Da poesia eu fui para a música, comecei a compor, tocar, me envolver muito com essa parte de quero fazer minhas músicas, ter a minha banda, gravar um disco. E aí dos meus 13 anos até os meus 23 anos eu fui totalmente dedicado à música. E meu pai, nos meus 16, 17 anos ali, na posição dele de empresário, me convencia o tempo todo, não, você tem que trabalhar na Wickbold, é um lugar incrível, o meu trabalho é extremamente criativo, um dia eu trabalho com marketing, outro dia eu trabalho com vendas, e você vai ver, você vai gostar. Aí eu falei, pai, eu sou artista, meu negócio é arte, eu quero fazer essas coisas. Ele falou, você quer ser artista? Então beleza, eu vou te dar o melhor estúdio de música.
só que você vai ter a responsabilidade lá de gravar os melhores artistas da música brasileira. Você vai transformar esse lugar na sua forma de viver, na sua forma de existir. E é essa casa que a gente está aqui hoje, que ele me deu em 2001. Entendi. Então essa casa está fazendo 20 anos e nela aconteceram todos os meus processos de criação. Quando eu tive contato com tua obra lá na galeria, onde eu vi, o primeiro contato que eu tive com você, a impressão que eu tive foi de avassalador, assim. Eu queria entender essa loucura toda. Eu acho que houve uma ansiedade, uma necessidade, uma vontade sobre-humana em fazer o meu trabalho dar certo. Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos de idade, ele tinha me dado esse trunfo, esse presente, essa libertação, vamos dizer assim, para seguir a minha história. E dentro daquele grande poder que ele me deu, veio uma grande responsabilidade. E através dessa responsabilidade, veio um foco e uma obstinação muito grande no meu processo. Então, eu comecei a construir séries, obras, fórmulas, entender a mim mesmo, o meu processo criativo e retornando sempre para um lugar muito especial de que eu estava querendo fazer o melhor para mim mesmo, não para agradar um público ou para agradar uma audiência. E eu acho que é nesse lugar que o artista consegue encontrar a originalidade, né? Que é na origem, é para dentro, né? É lá dentro que está o lugar onde nós somos seres únicos, que temos nossas capacidades, nossos defeitos. E é nessa fome, nessa vontade que é maior do que a gente, que existe o lugar do extraordinário. E um mergulho profundo na minha história, assim, na minha capacidade, na minha dor, no que eu sentia. Claro. E usando a arte como a minha válvula de escape de sempre. Então, você olhar hoje, tem 16 anos de trabalho reunidos em séries que vivem e acontecem mais ou menos a cada 2 anos, uma grande exposição de uma série. E hoje você coloca elas todas numa linha cronológica. Existe uma evolução pessoal e espiritual muito grande, acompanhando a visão técnica do trabalho, e que cada vez mais o trabalho quer ser mais simples. Quando você comenta, tem uma grande ligação espiritual, você fala do que, essencialmente? Eu acho que a arte ela transita num lugar sensível que é uma outra camada da nossa existência. Ela não é essa mesma frequência. A gente pode chamar de inconsciente coletivo, a gente pode chamar de tendência, mas o artista ele está lendo uma frequência que está ainda neste lugar e um pouco acima dele. E quando a gente começa a transmutar uma criação, né, tirar ela de um lugar da ideia e colocá-la num lugar físico, existe uma vibração na forma de executar que eu não sei te explicar. Eu não sei tangibilizar, eu não sei colocar no papel. Ela só acontece. Ela é mágica, de uma certa forma. Então, quando a gente coloca a espiritualidade com a mágica, com essa sensibilidade, atrelada a uma estética muito forte, né, uma forma visual muito forte, imagens que têm um impacto e você... Peraí, você toma primeiro um choque, depois quando você vai descobrindo as camadas do que ela quer dizer e por que ela tem aquela forma, aquela estética, aquele processo criativo, eu fui alinhando cada vez mais todos os passos dentro da minha produção para que todo ou qualquer processo que eu executasse em cima de uma obra tivesse diretamente ligada ao tema e o texto do que eu estava querendo dizer. E eu nunca quis que o meu trabalho afastasse o público. Eu sempre quis seduzir o público para dentro do meu trabalho de uma forma muito simples, para então contar uma história que fosse envolvente o suficiente para ele também conseguir se relacionar. Entendi. Eu não gosto da arte que ela te expulsa, que ela não te faz ser inteligente o suficiente para entender. Eu gosto da arte que é o mais simples e o mais fácil e que todos podem entender e que a ideia se coloca num lugar só, nossa, que simples, como que eu não pensei nisso antes? Então, o meu lugar... Perfeito. Do que eu sinto que para mim é genial, do que como eu me atinjo no lugar que eu falo, nossa, é isso, é quando é o mais simples possível. Nada, faz um favor, põe o seu corpo na mesma posição, só que pro outro lado. Muito do meu trabalho acontece no erro, né? Exato, o erro é um lugar muito importante para a criação, assim, porque quando a gente se permite errar,
e a gente se liberta, né, do que a gente acha que pode dar certo, o que acha que pode funcionar. Esse é o principal erro do artista, né? Porque there is no shortcut. Entendi. Não existe um atalho, né? Se a pessoa perguntar assim, como você chega daqui até ali? Não existe um atalho, existe uma jornada, né? Claro. E nessa jornada existem encontros muito especiais com fórmulas e aprendizados, que é uma coisa que eu adoro fazer também. Cada série minha, aprender a fazer alguma coisa nova no processo. Exato. Então, se eu estou pintando, na próxima eu estou iluminando, se na outra eu estou fazendo uma instalação, na outra eu estou voltando para a fotografia. Mas eu acho que esse lado espiritual, quando a gente começa a falar sobre isso, levanta uma bandeira muito grande assim para minha forma de existir, assim, né? A gente tem uma luz própria, né? Cada uma das pessoas Sim. é capaz de emanar, e quando a gente se vê vivendo o nosso propósito de vida e a gente enaltece a nossa energia no que a gente realmente sabe fazer melhor e canaliza a nossa força para aquele lugar, não importa o resultado, importa a nossa existência, né? A gente tem uma vida eterna no presente, eterno agora, Claro. né? A gente vive numa sociedade que o tempo inteiro a gente pode durar 1 segundo, né? Nosso post, ele dura 1 segundo, e o tempo inteiro aquilo está acontecendo de uma forma que não é real, é uma outra velocidade. E a arte não é esse tempo, né? A arte precisa de um outro processo de maturação. Esse aqui já é um outro processo completamente diferente, né? O rosto craquelado com guache, e a partir dele, em cima dele, vários elementos da natureza que compõem essa relação entre o homem e a natureza. A série chama Naive e fala que o homem se acha superior à natureza, que pode tirar de forma indevida, e na verdade o homem é ingênuo por se achar superior. Então existiram esses momentos de revolta, né? Nessa época também teve o Black Lives Matter, né? Então também acabou se refletindo nessa coisa do M, né? Que é o símbolo que separa os dois lados que estavam só de somos. E o M significa a mão, o manifesto, né? O medo, a menina, a morte, a mãe. E o silêncio está diretamente ligado a bloquear todo esse ruído do mundo. Seja os problemas que você tem com a sua família, em casa, ou as contas que você tem para pagar, ou as coisas que você gostaria de ter e você não tem, suas ansiedades, suas dores, seus traumas. Tudo isso são ferramentas que você pode converter em arte. Mas se você estiver sufocado por esse som, por esse ruído, você não consegue ouvir a sua voz dentro para você poder falar, né? Então escutar o que a sua voz quer dizer é o principal. E isso só vai acontecer no seu silêncio, né? Escutar essa voz interna da sua intuição. Mas o meu lugar ainda, que é além desse, sempre vai ser o espiritual. Esse é Gabriel Vicky É o processo de uma grande evolução espiritual e o amor pelo que a gente faz. Com certeza, sempre.